Bom dia, boa tarde, boa noite, meus anjinhos sem asas do nono ano. Como é que vocês estão, meus queridos do coração? A saudade estava imensa, né? Porque semana passada teve a prova. Falando nisso, meu povo, corrigi as provas, né? As notas foram excelentes. Parabéns a todos os envolvidos. Vocês são massa, vocês são rocheda. Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula de história. Vamos iniciar mais dar continuidade ao nosso bimestre, né? Porque nós só tivemos a AC1, né? E a aula de hoje será a aula número 7, mas antes da gente entrar no conteúdo, eu tenho um aviso extremamente importante, que você não pode fechar o vídeo, não pode desligar, não pode baixar o volume e assistir Netflix ou fazer outro tipo de coisa. Fica focado que o aviso é extremamente importante, será dado agora no início da aula. Então deixa eu apresentar a aula, né? A aula de hoje é a número 7, hoje nós falaremos sobre o movimento operário, né? Ainda estamos na Primeira República. Professor, pelo amor de Deus, não vamos sair dessa Primeira República, não? Vamos, gente. Próxima aula, eu prometo que nós iremos sair da Primeira República e falaremos sobre Getúlio Vargas, um dos presidentes mais importantes da história política brasileira. Então vamos lá. Sem mais delongas, o aviso é o seguinte. Vocês sabem que a gente está trabalhando em um projeto anual, cujo tema é gamificação, né? Que é basicamente um torneio entre as turmas. Oitavo, nono, sexto e sétimo, né? E todo mês tem uma prova que vocês devem realizar, né? Professor, mas tem pandemia, tipo, fechou tudo, ainda vai ter esse projeto? Vai, gente. Mas esse projeto a gente vai adaptar para que ele ocorra virtualmente. Algumas provas, entendeu? Por exemplo, dia 22 de março, ou seja, dia 22 desse mês, vai ser aí a nossa primeira provinha do projeto. E eu fiquei responsável, né, por estar aqui auxiliando justamente a turma querida do meu coração, que é vocês, né, o nono ano. Então quem irá auxiliar sou eu e a professora Thaís. Então o que vocês devem fazer nessa primeira fase, nesse primeiro momento do projeto, né, essa primeira etapa? O tema dessa primeira etapa é mágica, beleza? Então vocês vão ter que elaborar alguma mágica, qualquer mágica que você já sabe. Professor, eu sei essa mágica aqui, pronto, guarda ela. Professor, eu não sei mais, mas vou pesquisar uma mágica, né? Sei lá, uma mágica com baralho, né? Uma mágica com moeda, sei lá, use a sua imaginação. Tem várias mágicas aí, você vai ter que incorporar o Mr. M. Eu acho que o Mr. M não é da época de vocês, né? Mas enfim, o Mr. M era um mágico que passava na Globo, gente, mascarado e tal. E ele fazia mágica, fazia a galera sumir e tal, era mó treta. Então vocês vão ter que elaborar uma mágica. Elaborar não, né? Fazer uma mágica, né? Professor, todo mundo da turma precisa fazer? Gente, todo mundo não. Porém, é importante a gente ter um grande número de pessoas. Até porque isso é uma competição. Então, quanto mais mágicas, melhor para vocês. E lembrando que essa competição, ela vale nota. Então, tem que fazer, né, negada? Vamos lá. Então, vocês vão ter que apresentar essa mágica no dia 22 de março, virtualmente, pelo Google Meet. A gente vai abrir uma reunião lá para todas as salas, né, pelo Google Meet. Você vai ter que ir na sua casinha, fardado, apresentar essa mágica que você propôs a fazer, para os professores, que também estarão nessa reunião no Google Meet, para os coordenadores, ou seja, para todo mundo, né? Não para todo mundo, o colégio todo não, mas assim, Fundamental 2, né? Aí eu vou pedir um negócio, né? Eu vou pedir para vocês, na Agenda Edu, quem for apresentar a mágica, colocar, professor, botar uma mensagem lá para mim na Agenda Edu. Professor, eu vou apresentar a mágica tal, né? Aí bota o seu nome lá, entendeu? Pra eu saber, pra eu ter o controle, pra no dia você não sumir e eu ficar maluco porque o nono ano não conseguiu entregar uma tarefa. Então é importante que o nono ano entregue essa tarefa, realize essa etapa do projeto, beleza? Então, já veja aí na sua casa, já pesquise uma mágica. Professor, eu vou fazer com que o senhor suma da minha vida. Essa é a mágica. Pode fazer também, gente, pode ser qualquer mágica, não importa qual que você vai fazer, entendeu? Mas enfim, não esqueçam. Então, primeira coisa, vai participar, coloca lá uma mensagem para mim na Agenda Edu, dizendo o seu nome e a mágica que você pretende realizar no dia 22 pelo Google Meet. E qualquer outra dúvida você pode estar perguntando para mim, que eu prometo responder em até 4 dias.
Professor, pelo amor de Deus, eu quero que você responda na hora. Gente, é muita gente. Não dá, mas vai dar certo. Dito o aviso, vamos para nossa aula, né? Vamos para nossa aulinha, mas antes nós iremos corrigir uma atividade que eu passei para vocês na aula retrasada. Isso, na aula retrasada, antes da prova, quando nós falamos sobre as revoltas que ocorreram no Brasil durante o período da Primeira República, ou durante o período da República Velha, é a mesma coisa. Então eu passei a sexta questão da página 53 e eu passei a página 54 todinha. Então nós vamos responder agora antes de entrar no assunto do movimento operário. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui, creio que vocês estejam vendo, né? A página 53, muito bem. Deixa eu botar um zoom aqui, rocheda. Então vamos lá, sexta questão. Abre o seu livro, pegue o seu caderno, sua caneta, o seu lápis, para fazer a correção junto comigo. Observe o mapa com atenção. Letra A. Aqui tem um mapa de parte do Brasil, né? Não é o mapa do Brasil totalmente. Mas vamos saber o que ele quer, né? Deixa eu ver se tem como abrir aqui esse mapa. Tem, olha aí, ó. O mapa do parte do Brasil, né? E tal. Vamos lá, vamos saber o que ele quer, né? Letra A. Onde Canudos estava localizado? Vamos voltar para o mapa. Canudos estava localizado ali na região de Monte Santo, no estado da Bahia. Não esqueça isso. Canudos era uma região ali onde foi instalado aquele conjunto de aldeias, onde Antônio Conselheiro era o grande líder, né? Justamente ali na fazenda de Canudos. Então, onde estava localizado? Próximo ao município de Monte Santo, no estado da Bahia. Beleza? Vamos para B, né? B. O que motivou as pessoas a se fixarem em Canudos? Ora, a perseguição que elas sofriam dos coronéis, a pobreza que elas viviam, a seca que alastrava essa parte do sertão nordestino, a questão do fanatismo religioso também, porque querendo ou não, o Antônio Conselheiro ele era um beato, então ele pregava ensinamentos cristãos, então isso também foi um incentivo para as pessoas se reunirem lá. Mas, então você pode colocar a pobreza, a seca, a violência que eles sofriam nas suas comunidades pelos coronéis e o ensino religioso, o cristianismo, a influência do cristianismo, beleza? C. O que os moradores de Canudos faziam para sobreviver? Ora, eles praticavam agricultura, né? Eles plantavam abóbora, melancia, feijão, mandioca, né? E eles também realizavam um comércio com aldeias próximas a Canudo. Então uma aldeia aqui próxima, ele vai realizar ali o comércio, a troca de mercadorias entre as aldeias. Também era uma forma deles de eles conseguirem uma graninha, né? E ter um jeito de sobreviver. Beleza? Finalizamos a página 53? Finalizamos, professor. Posso ir para 54? Pode, professor. Então vamos para 54, né? Eita, 54 tem 2 textos grandes, mas vai dar certo. Sétima. O texto a seguir é uma mensagem deixada por um dos líderes do contestado. Leiam com atenção. Nós estávamos, mas tudo bem, né? Foi um texto escrito por ele. Nós estava em Taquarussu. Nossa. Nós estava em Taquarussu tratando de nossa devoção e não matava e nem roubava. O Hermes mandou suas forças covardemente nos bombardear, onde mataram mulheres e crianças. Portanto, o causante de tudo isso é o bandido do Hermes. E, portanto, nós queremos a lei de Deus, que é a monarquia. O governo da República toca os filhos brasileiros dos terrenos que pertencem à nação e vende para o estrangeiro. Nós agora estamos dispostos a fazer prevalecer os nossos direitos. Eita, isso aí foi uma mensagem clara, né? Vamos para a letra A. Quem está sendo responsabilizado pela destruição da comunidade sertaneja do contestado? Explique. Gente, quando ele critica muito aí o Hermes, né? Professor, quem é esse Hermes? Esse Hermes, gente, Hermes da Fonseca, ele era o presidente do Brasil na época que ocorreu a Guerra do Contestado. Então as pessoas criticavam ele, né?
porque ele que tinha mandado desalojar aquelas pessoas ali daquela região. Lembrando que o contestado foi um conflito entre os estados do sul, né, entre Paraná e Santa Catarina, e foi uma luta por terra, né? Podemos dizer que foi uma luta por terra. Mas ele está responsabilizando aí o então presidente Hermes da Fonseca, o presidente da República. Ele tá tão chateado com o presidente que ele quer a volta da monarquia, ó. Nós queremos a lei de Deus, que é a monarquia. Olha que maluco, né? B. Com base nesse trecho, é possível pensar que no centro das lutas sertanejas do contestado estava a questão de terra? Óbvio que sim, né, gente? Sim, quando ele fala aqui, ó. Vamos ver onde é que ele fala. Vamos pra cá. Tá aqui, ó. O governo da República toca os filhos brasileiros dos terrenos, ou seja, expulsa os filhos brasileiros dos terrenos, né? Para poder instalar ali aquela ferrovia, o governo brasileiro deu aquele pedaço de terra para uma empresa estadunidense, né? E aquela empresa, para instalar as ferrovias, acabou desocupando aquela região que era ocupada pelos sertanejos, né? Tomando a terra dos sertanejos. Então, esse foi o principal motivo dessa guerra, né? Então, a luta era em relação à questão da terra, a busca pela sua terra, né? Vamos para a oitava. Leia a seguir um trecho da notícia publicada no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1904. Cheio de apreensões e receios, despontou o dia de ontem. Muito cedo tiveram início os tumultos e as depredações. Começaram como na véspera, apedrejamentos aos combustores restantes da iluminação públicas, hostilização a qualquer facção da força policial e ataques aos bondes, que eram virados, quebrados e incendiados. Pela rua Senhor dos Passos, às 7 horas, numeroso grupo de mais de 500 pessoas desceu em direção à Praça da República, prorrompendo em gritos hostis à polícia e à vacina obrigatória, e assaltando os bondes, que nessa ocasião ainda chegavam àquele ponto. Foi grande o tiroteio que se travou, caindo logo no chão feridas e ensanguentadas diversas pessoas. Meu Deus, o que ele tá falando aí? Quem que ele tá falando nesse momento assim bem cruel, né? Letra A. A notícia do Jornal do Comércio faz referência aqui ao movimento popular. Gente, vamos aqui, vamos ler aqui essa parte aqui, ó. Ele tem uma parte que ele fala da vacina, não é não? Tá aqui, ó, exatamente, ó. Vou até clicar aqui pra você. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pronto, agora vai dar certo. Aqui, ó. Ó. Pronto, ó. Ele fala da vacina. Então, qual é o movimento que ele está se referindo aqui? A revolta da vacina, né? Esse movimento que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. B. A notícia nos permite conhecer um meio de transporte e um tipo de iluminação existente na época. Gente, o meio de transporte era o bonde, né? Era o bonde. O bonde era muito utilizado, né? E a iluminação, gente, era iluminação a óleo. Não era, na época não existia a iluminação elétrica, né? Era uma iluminação onde você tinha os lampiões e eram movidos a óleo, né? Tanto é que não eram bem iluminadas as cidades do Rio de Janeiro naquela época. As cidades brasileiras que tinham essa iluminação, as pessoas costumavam dormir muito cedo, né? As vias não eram locais seguros por conta dessa iluminação precária na época no Brasil, beleza? Show! Então vamos lá para a letra B, né? Letra B. Então o meio de transporte é o bonde e a iluminação é movida a óleo aí nos lampiões, né? Que era uma espécie de aonde você fazia sair a luz, né? A iluminação. Sei, por que essa revolta ocorreu? Ora, porque o governo decidiu transformar a vacina obrigatória, né? Ó, tudo porque ele disse a vacina é obrigatória. E aí o povo ficou assustado, não queria tomar essa vacina e começou a revolta. Já pensou, né, cara, se acontece isso agora? Se o povo começa a revoltar contra a vacina e tal. Naquela época, gente, até era compreensível, porque naquela época a ciência, a mídia, as pessoas ainda não eram, como é que eu posso dizer, bem informadas.
Então existia um receio, um medo, né? Só que hoje em dia, gente, assim, né? Hoje em dia o pessoal já é mais bem informado, já sabe da eficácia da vacina. Ficar lutando contra isso, gente, pelo amor de Deus, né? Não rola. Show, né? Gente, eu não vou responder, mas eu vou só mostrar uma charge aqui pra vocês. Que essa charge tava na prova, ó. Não sei se vocês lembram, né? Gente, aí muita gente marcou que o significado dessa charge era o coronelismo. Eu até entendi aonde vocês quiseram chegar. Tipo, vocês estão vendo aqui a figura desse político e eu falei que o coronelismo é quando o coronel ele domina a política de uma região, né? Na época, o coronelismo é quando o poder político estava nas mãos dos coronéis e os coronéis eram os ricos fazendeiros de café. Porém, gente, aqui está ocorrendo o voto de uma pessoa, né? Que no caso essa pessoa está sendo representada por um burro ou um jumento, seja lá o que você queira falar, né? Então era uma espécie como se o político estivesse forçando o burro. Note que o burro tá com a cara assim de desânimo, como se tivesse assim, eu não quero fazer isso, mas eu tô sendo obrigado, né? Então, isso aqui, gente, fala sobre o voto do cabresto, que era o voto controlado pelo coronel. O coronel dizia quem a pessoa tinha que votar, né? Forçava, existia a troca de favores na época. E muita gente marcou coronelismo e não era, né? Era voto do cabresto. Show! Aí, professor, eu errei, já tô desanimado. Gente, não desanime, vai dar certo. Vamos pro movimento operário, né? Vamos voltar aqui algumas páginas pra gente falar do movimento operário. Calma, vai dar certo. Deu certo, agora chegou. Vamos lá. O conteúdo de hoje é o movimento operário. Professor, mas o que foi o movimento operário? Gente, o movimento operário ocorreu no Brasil e foi um conjunto de manifestações e greves encabeçadas pelos operários, ou seja, pelos trabalhadores das fábricas. E isso ocorreu justamente no início do século XX. Professor, então foi manifestação dos trabalhadores, foi greve que eles fizeram, então tudo isso recebeu o nome de movimento operário, tá certo? Tá certo. Professor, mas por que é que esse povo resolveu fazer essas manifestações? Resolveu fazer essas greves? Ora, gente, você tem que entender, para entender essas greves, duas coisas. Primeiro, as condições de trabalho naquela época. Imagina você trabalhando naquela época, você era um operário, trabalhava dentro de uma fábrica, século XX, né? E a fábrica era um local extremamente sujo, mal iluminado, quente que só a peste. Imagina Fortaleza aqui quente, Calcaia, quente, mas 3 vezes mais quente do que Calcaia. Ou seja, local sujo, escuro, quente, e você trabalhando cerca de 16 horas por dia nesse local. Tem uma hora que vai endoidar a sua cabeça. Não satisfeito, né? Além de trabalhar nessas condições péssimas, o operário ainda recebia o seu salário atrasado e ainda o salário ainda era muito pouco. O salário não acompanhava o aumento do preço dos alimentos. Então o salário que você ganhava, o salário que você ia ganhar, o que o operário ia ganhar, não dava para nada. Então, gente, era quase que uma escravidão, não era não? Só não era escravidão porque ele era assalariado, né? Mas enfim. Então o operário ele recebia um salário baixo, trabalhava nas condições péssimas, não tinha direito a férias. Todo mundo sabe que o trabalhador tem direito a 30 dias de férias aí, hein? Mas na época não tinha. O caba também não tinha direito à aposentadoria naquela época. Ou seja, era cruel. Era cruel. A boa parte dos operários que trabalhavam nessas fábricas, eles eram estrangeiros. Eles vinham da Itália, vinham de Portugal, vinham da Espanha, mas também tinha brasileiros, beleza? Show? Aí você entendeu, né? Então vamos lá. Diante dessa situação de sofrimento dos operários, vai começar a surgir entre os trabalhadores, vai começar a chegar algumas ideias do socialismo e do anarquismo. Tanto o socialismo como o anarquismo são duas ideologias diferentes que defendem coisas diferentes. Por exemplo, o socialismo é um movimento que defende uma sociedade igualitária, uma sociedade que não seja dividida em classes, que todos tenham os mesmos direitos, né?
Então você não tenha, por exemplo, um grupo muito rico e a maioria sendo muito pobre. O socialismo ele é contra isso, ele quer uma igualdade da sociedade. Então as ideias do socialismo começaram a chegar na cabeça desses operários, que sofriam pão que amassou nessas indústrias. E o anarquismo? O anarquismo era muito parecido com o socialismo. Também defendiam uma sociedade igualitária. Só que a diferença do anarquismo para o socialismo é que o anarquismo ele defendia uma sociedade sem governo, que não existisse governo, que as pessoas se autogovernassem. Era algo mais assim radical, uma mudança mais drástica, o que os anarquistas queriam. Então, os anarquistas queriam uma sociedade igualitária, né? Porém queriam uma sociedade sem ser governada por um governo. Beleza? Então, para divulgar suas ideias, os anarquistas, né, eles vão produzir em vários jornais, né? E esses jornais eles têm como objetivo chegar até os operários, para os operários aí começarem a absorver essas ideias e lutarem contra essa exploração que eles viviam. Aí eu tenho aqui o exemplo de alguns jornais. O Libertário, produzido em 1904. O Terra Livre, produzido em 1905. A Voz do Trabalhador e a Plebe, produzido em 1917. Beleza? Qual era o objetivo? Chegar na cabeça dos operários e fazer eles começarem a manifestação para mudar a realidade deles. Beleza? Até aí tudo bem. Deu para entender mais ou menos? Acho que deu, hein? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Qual vai ser o próximo passo? Até então não tinha começado o movimento operário ainda, né? Não tinha, mas as ideias socialistas e anarquistas tinham chegado na cabeça desses operários. Por isso, no ano de 1906, os operários eles vão se reunir no Rio de Janeiro e vão dar início ao primeiro Congresso Operário Brasileiro. Ou seja, era um congresso, era uma espécie de assembleia, uma espécie de reunião entre os operários, que eles tinham como objetivo, nesse congresso, pedir a diminuição da jornada de trabalho. Ou seja, eles não trabalhavam 16 horas, coloquei aqui para vocês, por dia. Eles queriam a diminuição para 8 horas por dia. Então esse primeiro Congresso Operário Brasileiro, que eu acabei de riscar todo porque eu não tenho coordenação motora agora, eles lutavam pela jornada de trabalho de 8 horas, né, por dia. Beleza? Então essa era a luta. Em 1906. Um ano depois, em 1907, alguns operários eles entraram em greve. Alguns operários, né, da cidade do Rio de Janeiro entraram em greve para tentar mudar a realidade deles, né? O governo ficou pé da vida, o governo não aceitava a greve, inclusive tem governos atuais que não aceitam e criticam, mas enfim, foi só uma alfinetada. Mas enfim, eles vão lá, eles não aceitam a greve, né? E o Congresso, o governo vai criar uma lei naquele mesmo ano que os operários entravam em greve, em 1907, a Lei Adolfo Gordo. O que era essa lei, professor? A lei dizia basicamente o seguinte, gente: qualquer operário que ficar inventando de entrar em greve vai ser expulso do Brasil. Se você pensar, que eu falei no início da aula, se você recordar, eu falei que a maioria dos operários eram estrangeiros. Então o que o governo quis fazer? Qualquer operário que entrar em greve, volta para o seu país de origem. Volta para Espanha, volta para Portugal, volta para Itália. Então essa era a Lei Adolfo Gordo, né? Punir os operários, mandar os operários de volta para casa caso eles fizessem greve. Beleza? Mas os operários não desistiram. E no ano de 1917 vai ser aí, gente, o principal ano desse movimento operário, né? Os operários de São Paulo até então era o estado mais industrializado do país, onde tinha mais fábricas. Eles realizaram a maior greve ocorrida durante a Primeira República. Uma greve gigantesca. O movimento ele vai iniciar na cidade de São Paulo, como eu falei, em algumas fábricas da região da Moca. Só que ele vai se alastrar. Ele vai se alastrar para vários outros estados brasileiros. Por isso que a gente diz que é a grande greve de 1917, né? Porque começa em São Paulo
e chega em Rio de Janeiro, chega em Minas Gerais, chega em todo canto, beleza? Então o que, que vai acontecer? Os operários nessa greve, eles vão se reunir, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, e vão ficar de frente de uma fábrica do grupo Matarazzo, uma fábrica de tecido, né? Uma grande fábrica de tecido na cidade de São Paulo. E eles vão de frente para essa fábrica protestar, pedir melhorias para o trabalhador, né? A polícia não quis conversa, tentou dispersar essa multidão, e no meio dessa confusão toda, vai ter um operário que vai ser baleado pela polícia. Um operário que seguia as ideias do anarquismo, chamado de José Martinez. José Martinez, ele vai ser baleado e vai ser morto. Caramba, velho. Ele foi morto pela polícia, tentando lutar por melhorias, por direitos, maiores direitos dos trabalhadores, né? Gente, isso aí foi o estopim, né? A morte desse trabalhador, a morte desse operário vai acabar tocando naquela ferida dos outros operários, e vários operários de diversas partes do país vão entrar em greve, ou seja, uma greve geral. Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, os operários tudinho falaram: ninguém trabalha mais, ninguém trabalha mais, e a gente só volta a trabalhar se a nossa jornada de trabalho foi de 8 horas semanais, ou seja, cai de 16 para 8 por dia. 8 horas semanais não, gente, 8 horas por dia, foi mal. Eles também queriam um aumento salarial, o salário era muito paia para eles, né? Eles queriam a abolição do trabalho noturno para as mulheres eles trabalhavam até de noite, isso era muito perigoso para elas, né? Então eles queriam acabar com isso. O pagamento pontual, eles viviam atrasando salário, então eles queriam que pagasse em dia. E eles também queriam um congelamento de preços. Já que a realidade dos operários eram péssimas, eles queriam congelar alguns preços, né? Diminuir os preços, falando assim, não aumentar durante um tempo, para esses operários conseguirem comprar, né? A greve foi tão grande, gente, que alguns donos de fábricas, eles vão concordar com alguns pontos dos operários, né? E vão falar assim: gente, é o seguinte, vocês voltam a trabalhar, né? Voltam a trabalhar, os donos das fábricas voltam a trabalhar, e a gente vai dar um aumento de salário para vocês de 20%. Aumento de 20%. Que letra horrível. Aumento de 20% no salário, né? E ele ainda vai dizer mais, ainda vão dizer mais, a gente aumenta em 20% e a gente não vai punir os trabalhadores que decidiram entrar em greve. Porque naquela época, gente, era muito assim, a galera que entrava em greve era punida depois de terminar a greve. Então tinha gente que tinha medo de entrar na greve para não ser punido, para não perder o emprego depois, entendeu? Então os patrões prometeram um aumento de 20%, sim, e não demitir ninguém que tivesse participado da greve. O aumento de fato veio, porém, quando acabou a greve, muitos trabalhadores que aderiram ao movimento foram demitidos pelos seus patrões. Foram demitidos. E outros começaram a ser perseguidos pelos empresários, né? Então, a luta dos operários continuou. A greve tinha acabado em 1917? Tinha, né? Mas a luta continuou. E eu digo mais, a luta continua até hoje, gente. Porque até hoje, nós temos o Estado, na figura do governo, tirando cada dia mais direitos que os trabalhadores deveriam ter, ou direitos que os trabalhadores já têm e estão tentando tirar. Alguém está usando a furadeira aqui e está me tirando a concentração, mas vai dar certo. Então essa luta permaneceu até os dias de hoje, beleza? Mas aquela greve naquele momento foi muito importante, fundamental, para os trabalhadores conseguirem direitos que há muito tempo eles não tinham. Show? Massa. Você vai ter nesse mesmo período um grupo de operários e alguns intelectuais, anarquistas, intelectuais que defendiam o socialismo. Eles vão fundar em 1922 um partido político. Um partido político justamente defendendo as causas dos trabalhadores, defendendo as ideias do socialismo, do anarquismo, que foi o Partido Comunista do Brasil, o PCB. Beleza?
Então esse partido ele foi criado para tentar defender aí as ideias socialistas e anarquistas no Brasil. Existe até hoje, viu, gente? Existe até hoje. Tranquilo? Então isso, gente, isso aí foi o movimento operário de 1917, tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje não vai ter tarefa de casa, para sua alegria, porque não adianta passar a tarefa de casa, sendo que a gente vai entrar num conteúdo novo na próxima aula. Então você pode apenas corrigir a atividade da aula passada, que eu sei que você errou pelo menos uma questão. Viu? Professor, você está duvidando da minha capacidade? Não, gente, não é isso. Beleza? Gente, por hoje é só. Eu espero que vocês fiquem bem. Um cheiro no zóio de cada um de vocês. Não esqueçam de colocar pra mim quem é que vai fazer a mágica no dia 22 lá no Google Meet pra todo mundo. Tranquilo? Fale comigo na Agenda Edu, que é muito importante. A gente tem que ganhar essa gincana, gente. Que vale nota, vale um monte de coisa, né? Então vamos lá. Show de bola, valeu, cheiro em todo mundo.